Boa tarde, paz do Senhor a todos. O vídeo que estamos fazendo aqui é a continuação de Gênesis 49, que foi feito até o quarto filho ontem, né? E vamos continuar no versículo 13 de Gênesis 29, de Gênesis 49 no caso, né? Vamos continuar ali para Zebulon, né? Falando sobre Zebulon. Ontem foi falado sobre Rúben, Simeão, Levi e Judá, né? Rúben, a título de conhecimento, não vamos ver nenhum rei, nenhum profeta, ninguém, nenhum juiz falando sobre ele, né? Ou seja, entre aspas, que seria algo grandioso para ele, perdeu por um prazer momentâneo, né? Todos sabemos disso, quando se deita com a sua madrasta, por assim dizer. Simeão e Levi, né, movidos por ira, infelizmente, também tiveram que pagar um alto preço. O fato é que, de acordo com números, né, o censo de números em Israel, Números capítulo 1, 23, era uma tribo até meio grande, né? Era uma tribo até razoável, mas ficou menor, de acordo com Números 26, 14, né, no censo que vai lá. Como a bênção e a promessa era que os dividiria, ela foi espalhada, né, como uma bênção por todo Israel, né? Ou seja, Deus foi fiel, né? Foi fiel para Simeão e Levi, né? Eles foram dispersos, mas como uma bênção, e outro como uma maldição, né? Feliz aquele homem, né? Ou seja, que vive de modo a transformar, né, até mesmo essa sombra em luz solar brilhante, né? Levi ganhou uma bênção das mãos de Moisés, uma das suas bênçãos mais ricas de qualquer uma das tribos, ou seja, eles tiveram sim problemas, uma vida não muito boa, mas se formos ver em todos os filhos de Israel, de Jacó, todos tiveram, né, ou seja, em sua vida, algo ainda de bom através de seus erros. Aí chega Judá. Judá também foi falado ontem alguma coisa sobre ele, mas no final, o que é mais importante? Jesus, o leão da tribo de Judá, descendência direta dele. Pois bem, o versículo 13 nos vai falar de Zebulon, né? Zebulon habitará no porto dos mares e será como um porto dos navios, e o seu termo será em Sidom, ou seja, habitará nos portos, né, Zebulon. Interessante notarmos aqui, amados, que esse Zebulon, ele cuidava da parte dos mares, olhando para a direita, para a esquerda, né, o mar do Mediterrâneo, o mar da Galileia, cuidando, né? Ele morava à beira do mar, ou seja, foi um homem que cuidou nesse sentido, mas teve a sua porção, né? Zebulon habitará no porto dos mares, será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Recebeu algo de Deus. Já Issacar, né, aqui diz, é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, versículo 15, né? E abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Ou seja, Issacar, um instrumento forte, ou seja, um jumento forte. A terceira em tamanho de acordo com o censo de Números 26, né? Ou seja, não era tão pequena, né?
se tornaram um bando de escravos, se formos meditar lá no livro de Números, né? Um bando de escravos, e o seu exército era frequentemente atacado, por assim dizer, por estrangeiros que colocavam eles à servidão, né? Ou seja, por ser uma tribo forte e mansa, né? Eram dóceis, por assim dizer, e desfrutaria de uma boa terra, né? Ou seja, eles foram pressionados à servidão, né? E carregavam coisas para os seus senhores, tornou-se sim um bando de escravo, mas tiveram a sua herança, né? Por assim dizer. O interessante é notarmos que a sequência que vai, né, a título de só conhecimento, que Zebulon, ele deu um salto, né? Se formos ver lá, é pelo 19º filho, mas a sequência dos 12 continuou, né? Ou seja, não perderam o escritor não perdeu o foco, né? Dan, né, por exemplo, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente, versículos 16 e 17, né? Junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera ao Senhor. Quanto a Gade, né, a tropa, né, ou seja, aqui já entra Gade, vamos falar de Dan, né? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora, né? Ou seja, ele defendia o direito do seu povo, né, por assim dizer. Eles forneceram um dos juízes mais proeminentes. Vamos meditar lá em Juízes 13:2, que foi Sansão, né? Foi uma tribo até bem vista, por assim dizer. E quando fala era uma serpente, ele era uma tribo problemática, por assim dizer. Eles tiveram sim um deslize com a idolatria em Juízes 18:30, né, se formos ver lá, e estabeleceram uns bezerros de ouro, né, ou seja, em 1 Reis 12:26, e mais tarde Dan tornou-se um centro de adoração de ídolos em Israel, em Amós 8:14, né, se formos meditar lá. Mas alguns acham, né, que a serpente se referia à ideia de que o anticristo viria, né, alguns estudiosos da tribo de Dan, baseado em Daniel 11:37 e Jeremias 8:16. Dan é deixado de fora da lista, se formos ver aqui, deixado de fora da lista dos referentes aos 144 mil em Apocalipse 7, 5 e 8. Mas Dan é a primeira tribo listada na lista de chamada milenar das tribos de Ezequiel, né? Vamos ver aqui, até marquei na escritura sagrada aqui, Ezequiel 48. Esse é um sinal, repito, um sinal notável que Deus, mesmo com nossos erros, Ele nos conhece, né? Ou seja, redenção de Deus, ou seja, Ele foi ainda, né, recebeu a sua porção, a sua herança, mesmo com tantos erros. Gade, por exemplo, né, aqui fala: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim, né? No versículo 19. A tribo de Gade forneceu muitas tropas, né? Se formos ver lá em 1 Crônicas 12:14, para o futuro rei de Israel, Davi, né? Ou seja, ajudaram. Ele era atacado por bandos nos dias de Jeremias, se formos ver lá, né? Entre outras épocas. Exércitos estrangeiros oprimiam Gade, em Jeremias 49:1. Ou seja, a vitória deles no final é: ele atacará e os perseguirá. Ou seja, eles não arredavam o pé, né? Eles, com certeza, ao serem atacados, reagiam, né? Ou seja, a mesa deles era farta, receberam algo, sim, né? Também. E
mas eles o acometerá por fim, como diz aqui no versículo 19, ou seja, eles nunca corriam de uma grande batalha. Ou seja, Deus não se esqueceu deles, deu algo assim para eles. De Azer, né, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. E ele dará delícias reais, né? Apenas um versículo, o versículo 20, fala de um certo homem chamado, né, Azer. Ou seja, tão poucos detalhes temos, mas quando vamos para outras passagens da Escritura Sagrada, vamos encontrar lá em Deuteronômio 33, 24, por exemplo, né, que a mesa de Azer será farta, né? Ou seja, o cumprimento das coisas ditas aqui se cumprindo em outras passagens, e algumas ainda questão para se cumprir, né, se formos ver. Mas, ou seja, se você ler rapidamente, é meio que nebuloso, né? Tão poucos detalhes, mas quando vemos outras passagens, elas vão se explicando. No 21, por exemplo, fala de Naphtali, né? Naphtali que é uma serva solta, ele dá palavras formosas, né? Ou seja, é usado palavras bonitas para Naphtali. A terra de Naphtali, por exemplo, se formos ver num mapa bíblico, era uma região importante perto do Mar da Galileia, a região onde Jesus realizou grande parte, né, de seus ensinos, ou seja, do seu ministério. Quando Jesus viu que tinha preso, por exemplo, ele citou em Mateus 4,12, né, que ficava junto ao mar da Galileia de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, né? Ou seja, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Ou seja, ele usa palavras bonitas como grande parte do ministério de Jesus. É uma serva solta, e ele dá palavras formosas. Bonita essa passagem, né? Foi dita provavelmente sobre a tribo dele. Jesus citou, né, sobre a tribo de Naphtali, né? Ou seja, e Zebulon. As duas tribos tiveram um papel importante lá na frente, o cumprimento delas lá. Já de José, diz, um ramo frutífero, 22, versículo 22, né? Frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Ou seja, os frecheiros lhe deram amargura, e os frecheiros o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo que Deus teu pai deu teu pai, né? Deus deu teu pai, o qual te ajudará, e o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outros osteiros extremos. Eles estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Vejam que é falado vários versículos, né? 2, 4, 5 versículos só sobre José. Por quê, né? Nós conhecemos a história de José, né? Conhecemos o que ele passou, o que esses irmãos fizeram a ele. Todos sabemos como ele sofreu, né? Ou seja, ele entende, lógico, no final, ele entende o que seria bom para ele no momento, mas quando viveu essa época, esse tempo, ele não sabia, como muitos não sabem hoje. Ou seja, quando Jacó se referiu a Deus em nome do temor de seu pai, né, Isaac 3,
Gênesis 31, 53. Agora ele sabia quem era Deus para si mesmo. Ou seja, Jacó também teve um ensinamento. Ou seja, pela poderosa mão de Jacó, por exemplo, e suas palavras sobre José, vamos ver aqui, Jacó listou 5 grandes títulos para Deus. Esses títulos mostram que Jacó chegou a uma compreensão profunda de quem é Deus. Os 5 títulos foram esses, lido aí entre os versículos aqui, ó. Do Todo-Poderoso Jacó, do Pastor, a Rocha de Israel, pelo que Deus, de seu pai, o Todo-Poderoso. Veja que quando Jacó cita esses 5 pontos sobre Deus, ele reconhece que ele era Jacó e Israel ao mesmo tempo, as promessas se cumprindo em sua vida. E é interessante notarmos que no final, acabando de dizer isso, ele se encolhe e morre. Alguns que dizem que Jacó não poderia morrer enquanto não fizesse isso, não declarasse as bênçãos que Deus tinha já profetizado em seu coração, em sua mente, sobre cada um deles ali, né? Ou seja, é interessante notarmos que alguns estudiosos, né, algumas pessoas comentam isso, que ele não poderia morrer. Vamos parafrasear: você não irá morrer enquanto Deus não cumprir em tua vida o propósito. Tudo que ele tem prometido vai se cumprir. Vamos crer em o nome de Jesus. Aí por último, diz de Benjamim, que é um lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo, no versículo 27, né? Ou seja, aqui vamos ver que esse Benjamim, né, o mais novinho, ele é citado em outras passagens. Pela manhã devora a presa para ver a grande extensão disso. Olhe, para Eude em Juízes, por exemplo, se for ver lá Juízes 3,15, para Saul em 1 Samuel, né, 9,1, Paulo em Atos 8,1, a crueldade da tribo em geral é vista em Juízes 19 e 20, né? Ou seja, Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, comerá presa e à tarde repartirá os seus despojos. Ele era uma tribo com reputação de velocidade. Um nome tão suave, Benjamim. Ou seja, recebeu essa promessa que vem sobre ele, ou seja, essa herança de uma tribo que também se tornou poderosa, né, por assim dizer, se cumprindo na vida de seus 12 filhos, né, os propósitos de Deus. De Benjamim, que é, né, o seu último, por assim dizer. Todas, 28, versículo 28, todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, e cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai com meus pais, né, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Mactela, que está de fronte de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura, onde sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultarei a Leia. Ou seja, tudo que ele pede, né, o campo e a cova que está nele, foi comprado aos filhos de Et. Acabou, 33, né? Acabando, pois Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo com 147 anos. Ou seja, alguns estudiosos, como citei ali, falam que ele não poderia morrer, né, jamais, sem ter citado ou aclamado, né, declamado essas bênçãos. Assim diz os estudiosos, né? Mas Deus manda dizer para você nessa noite: as promessas que ele tem feito, como fez às 12 tribos,
como tem feito a mim e a você, irão se cumprir. Repito, irão se cumprir. Deus nunca falha. E eu creio por fé. Eu creio por fé que através dos nossos erros, todos eles tiveram seus erros. Alguns mais graves, outros menos graves, né? Como foi citado entre seus primeiros filhos ali, Rubem, Simeão, Levi. Judá também não teve um bom porte, por assim dizer, mas Deus também o abençoou. Nós, sem exceções, nunca devemos nos esquecer disso, desses detalhes da Escritura Sagrada. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo com nossos erros. Mas como eu falei no vídeo anterior, vamos tomar esse cuidado, vigiando em todo o tempo. Vejam que, comentando rapidamente sobre o Rubem, ele poderia ter tudo, o primogênito. Mas, para que fosse o sucessor, por assim dizer, e continuasse lá na frente, sendo primogênito, que era o costume da época, né? Ele tinha que ter sim uma vida casta, uma vida séria e honesta, o que ele não teve. Então, nesse caso, Deus só não olhou para a perda da primogenitura, olhou para o ato dele, ou seja, para o seu caráter, como um homem que agiu da forma como ele agiu, né? Comentando rapidamente sobre ele, poderia continuar, ou seja, sendo abençoado grandemente, sendo o primogênito. Como poderia? Então vejam que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Jamais. Jamais. Porque Ele é Deus. Então, eu e você temos que ter em mente que somos filhos de Deus. Ou seja, irmãos de Jesus, cordeiros de Cristo, filhos de Deus. Mas se não tomarmos esse cuidado, né, não vigiarmos, por assim dizer, vamos estar correndo o risco de fazer com que as bênçãos que tem para nós, que é o nosso direito, sendo filhos dele, sejam deturbadas, por assim dizer. Mas repito, Ele irá dar aquilo que nós merecemos, ou seja, aquilo que Ele prometeu, Ele irá dar. Mas se não vigiarmos, com certeza o nosso caráter pode ofuscar, por assim dizer, né? Pode ofuscar. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar. Faremos um último vídeo dessa passagem, que é o capítulo 40 de Gênesis, assim concluindo os 50 capítulos de Gênesis e entrando para Êxodo, né? Nesses 50 eu vou fazer uma recapitulação, por assim dizer, de todo o livro, rapidamente, para podermos entender. E repito, temos sim, que meditar, exaltar o santo nome de Deus e guardar a palavra de Deus, para que possamos aprender e ensinar aqueles que precisam de ouvir. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar agora, em nome de Jesus. E erga tuas mãos comigo e creia que através de nossos erros, teus erros, os meus erros, mesmo com esses erros, Deus nos ama, está trabalhando em nós, por nós, sobre nós, em nossa vida, nos usando como instrumento em suas mãos. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado por essa oportunidade que nos deu de mais uma vez meditarmos sobre a tua palavra, a Escritura Sagrada, a qual o Senhor deixou para nós, Senhor, para que possamos aprender que não há outro Deus, somente o Senhor, que pode nos salvar em Cristo Jesus. Que essa pessoa que está erguendo suas mãos comigo agora
possa se entregar ao Senhor neste momento, pedindo para escrever o seu nome no livro da vida agora, mesmo com todos os seus erros, mesmo com todas as suas falhas, porque não somos perfeitos, mas Jesus se faz perfeito através de nós, quando declaramos que Ele ama, Ele nos ama e Ele te ama também. Eu creio em nome de Jesus e com certeza uma nova história está sendo escrita sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Ainda? Você que quantos? Deus e com certeza